Imagine por um instante que você descobre uma carta perdida no tempo. Não uma carta qualquer, mas um documento histórico escrito por Pôncio Pilatos, o governador romano que ordenou a crucificação de Jesus Cristo. Agora pense no impacto de descobrir que, nessa carta, Pilatos não apenas narra os eventos que levaram à crucificação, mas também revela algo surpreendente: sua culpa, seu arrependimento profundo e um relato detalhado sobre a ressurreição de Jesus. E mais, ele descreve a aparência física de Cristo com detalhes que não estão nos evangelhos. Uma descrição tão única que parece trazer Jesus à vida diante de nossos olhos. O que você faria com essa descoberta? O que significaria para você ler as palavras de um homem que esteve frente a frente com Jesus? Um homem que testemunhou sua presença, ouviu suas palavras e, mesmo relutante, tomou a decisão que mudou o mundo para sempre. Hoje vou compartilhar com você o conteúdo dessa suposta carta, cheia de detalhes fascinantes sobre a aparência, a personalidade e os últimos momentos de Jesus. Fique comigo até o final, pois o que você está prestes a ouvir é algo que pode mudar a maneira como você enxerga a história de Cristo. A carta começa com uma saudação formal de Pilatos ao imperador Tibério César. Logo de início, Pilatos relata que, em sua época como governador da Judéia, surgiu um homem extraordinário chamado Jesus Cristo. Ele o descreve como alguém que não era apenas admirado por suas palavras cheias de sabedoria, mas também por sua capacidade de realizar feitos extraordinários, curar os doentes, devolver a visão aos cegos e até ressuscitar os mortos. Pilatos menciona que Jesus era visto por muitos como um profeta, mas que seus discípulos o chamavam de Filho de Deus, pois acreditavam que ele tinha poderes divinos. Apesar de ser amado por muitos, Jesus despertou inveja e hostilidade entre os líderes religiosos que viam nele uma ameaça à sua autoridade. Essa tensão crescente culminou em sua prisão e julgamento, um momento que Pilatos descreve com misto de fascinação e pesar. Ele sabia que estava diante de um homem extraordinário, alguém cuja presença causava um impacto profundo em todos ao seu redor. E é nesse ponto que a carta se torna ainda mais intrigante. Pilatos faz uma descrição física detalhada de Jesus, como se quisesse garantir que sua imagem permanecesse viva para sempre. Ele o descreve como um homem alto, de presença marcante, com semblante que transmitia amor e temor ao mesmo tempo. Seu cabelo era da cor de uma castanha madura, caindo naturalmente até os ombros, com uma divisão no topo da cabeça semelhante ao estilo dos nazarenos. Sua pele era suave, sem manchas ou rugas, com leve rubor que tornava sua aparência ainda mais harmoniosa. Pilatos continua descrevendo o rosto de Jesus. Ele o chama de perfeitamente proporcionado, com um nariz e uma boca que nada deixavam a desejar. Sua barba, espessa e ligeiramente bifurcada, tinha a mesma tonalidade castanha do cabelo. Mas o que mais impressionava Pilatos eram os olhos de Jesus. Ele os descreve como cinzentos claros, brilhantes e intensos, como se tivessem o poder de penetrar na alma de quem quer que os olhasse. Esses olhos, diz Pilatos, podiam provar sem palavras e transmitir uma sabedoria serena e ancestral. Além de sua aparência, Pilatos fala sobre a personalidade de Jesus. Ele o descreve como um homem sério, mas gentil e acessível. Alguém que falava com sabedoria e que tinha o dom de confortar e inspirar. Apesar de rir pouco, Jesus frequentemente chorava, demonstrando sua profunda compaixão por aqueles ao seu redor. Pilatos menciona ainda que Jesus tinha uma postura nobre e uma presença que inspirava respeito e admiração. Ele não era apenas um homem comum.
Ele parecia estar acima de todos os outros em graça e dignidade. Pilatos também relata um diálogo que teve com Jesus antes de sua crucificação. Ao perguntar sobre suas crenças, Jesus respondeu com serenidade: "Eu sou um rei, mas o meu reino não é deste mundo." Essas palavras misteriosas marcaram Pilatos profundamente, pois ele sentiu que estava diante de alguém cujas convicções transcendiam o mundo físico. Embora Pilatos parecesse admirar Jesus, ele também se via pressionado pela situação política. A tensão entre os líderes religiosos e o povo judeu estava à beira de um levante, e Pilatos sabia que precisava agir para manter a paz. Mesmo assim, ele hesitou em condenar Jesus, pois acreditava que ele era inocente. Ele relata na carta que, ao final, cedeu à pressão e ordenou a crucificação para evitar um conflito maior. No entanto, algo extraordinário aconteceu durante a crucificação. Pilatos descreve que o céu escureceu de repente, o sol deixou de brilhar, as estrelas apareceram em pleno dia, como se a própria natureza estivesse reagindo à injustiça. Ele menciona que, naquele momento, sentiu um peso imenso em sua consciência. Por isso, lavou as mãos diante da multidão, simbolizando que ele não queria ser responsável pelo sangue de um homem justo. Mas agora, prepare-se para o trecho mais surpreendente da carta. Pilatos afirma que 3 dias após a crucificação, ouviu rumores de que o corpo de Jesus havia desaparecido do túmulo. Guardas juraram que uma luz intensa o cegou durante a madrugada, e quando voltaram a enxergar, o túmulo estava vazio. Pilatos confessa que tentou abafar o caso, mas os relatos se multiplicavam. Pessoas diziam ter visto Jesus vivo, caminhando, falando, curando novamente. Ele escreve que passou a ter sonhos estranhos com o homem que condenou. Em um deles, viu Jesus com os mesmos olhos penetrantes, mas desta vez envolto em glória. Pilatos acordou suando, com a sensação de que de alguma forma havia condenado não apenas um homem, mas o Filho de Deus. Ele começa a se perguntar se todos os sinais, as palavras e os milagres não eram mesmo verdadeiros. Em um momento de rara vulnerabilidade, Pilatos escreve: "Se eu tivesse escutado meu coração e não a multidão, talvez tivesse mudado a história." Ele termina sua carta com um apelo tocante ao imperador. Se um dia este nome chegar até Roma, que seja lembrado não como um condenado, mas como aquele que verdadeiramente venceu a morte. O que essa carta nos revela não é apenas a visão de um governador romano sobre Jesus, mas também um retrato humano de alguém que esteve frente a frente com o Filho de Deus. A descrição física, a personalidade e os eventos narrados por Pilatos nos ajudam a compreender um pouco mais sobre quem foi Jesus e o impacto que ele teve, mesmo sobre aqueles que não o seguiam. Se tudo isso realmente aconteceu, imagine o conflito interno que Pilatos deve ter vivido ao perceber que havia condenado um homem tão extraordinário. Suas palavras nos mostram um vislumbre de como era estar na presença de Jesus e como sua influência transcendeu o tempo e o espaço. Agora eu quero saber o que você achou desse relato. Como você enxerga a figura de Jesus depois de ouvir essa carta? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber sua opinião. E antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com conteúdos como este. Se ainda não for inscrito, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E falando em vídeos, aqui na tela estão aparecendo outros que eu preparei com muito carinho para você. Clique em um deles e continue essa jornada de descobertas incríveis. Eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até lá.